Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é o advogado Gideão Svensson. O vídeo de hoje vai tratar sobre a seguinte pergunta: quando posso sacar meu fundo de garantia? Quando posso sacar meu fundo de garantia? Existem duas modalidades hoje para o saque do FGTS. A tradicional, que todos nós conhecemos, que é o saque rescisão, e agora uma nova modalidade inserida em 2019, que é o saque aniversário. Mas este é um tema que nós vamos tratar após a minha vinheta. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos, a sua participação, a interação comigo também, para que possamos juntos lutarmos pelos nossos direitos. E aqui principalmente pelos direitos do trabalhador. Para início de conversa, o Fundo de Garantia é uma garantia constitucional. A nossa Constituição Federal de 88, ela já no seu artigo 7º, que trata dos direitos sociais dos cidadãos brasileiros, diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, da cidade e do campo, não importa, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 3º, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Então, todo trabalhador urbano ou rural tem direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é depositado pelo empregador, que é depositado pela empresa todo mês numa conta vinculada da Caixa Econômica Federal. Por que o governo instituiu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Para pegar todo esse montante, todo esse dinheiro que é arrecadado, aí o governo federal, ele pega esse dinheiro e vai usar para financiar programas de habitação e obras de saneamento e infraestrutura. Mas também, por outro lado, o Fundo de Garantia é também a garantia do trabalhador. É uma garantia para que, naquele momento mais difícil do trabalhador, ele possa ter aquela reserva ali garantida, aquele fundo ali garantido, que vai lhe ajudar muito, talvez no momento mais crucial da sua vida. Então, voltemos à nossa pergunta: quando posso sacar meu fundo de garantia por tempo de serviço? Existem duas modalidades, existem dois tipos de saques do fundo de garantia: saque rescisão, quando a extinção do contrato de trabalho sem justa causa, e também agora o saque aniversário. Anualmente você pode sacar um determinado valor do seu saldo do fundo de garantia. E nós vamos passar agora ponto por ponto das possibilidades de saque, de movimentação do fundo de garantia. Estão todos previstos na Lei 8.036 de 1990, chamada Lei do Fundo de Garantia. E o artigo 20, ele traz o rol de possibilidades de movimentação do Fundo de Garantia do Trabalhador. É um rol taxativo. Somente o que está aqui delimitado, somente essas situações, e nestas situações é que se poderá movimentar o Fundo de Garantia por tempo de serviço, calmamente, ponto por ponto, situação por situação, em que você terá o direito de fazer a movimentação do saque do seu fundo de garantia. Então vamos a elas uma por uma. A primeira situação é despedida sem justa causa. Você trabalhou numa empresa, carteira assinada, a empresa ela depositava o seu fundo de garantia e aí ela te despediu sem justa causa. Você vai ter o direito de sacar o seu fundo de garantia, mas daquela empresa que você foi demitido. Se você já vinha trabalhando em outras empresas, se você tem fundo de garantia na conta vinculada de outras empresas, agora você está nessa última empresa, essa empresa te manda embora sem justa causa, você vai poder sacar o seu fundo de garantia desta empresa que te despediu, que é a modalidade de rescisão contratual. Saque rescisão. Então, a extinção do contrato de trabalho, a despedida sem justa causa, ela lhe dá a possibilidade de você sacar o seu FGTS. Uma outra modalidade também, que é da extinção do contrato de trabalho, é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Não quando o empregador te despediu, mas quando você deu uma justa causa
ao seu patrão, ao seu empregador. Aí você poderia perguntar, mas doutor Gideão, mas como que é isso? Eu dar uma justa causa no meu patrão, eu mandar o meu patrão embora, entre aspas? Sim, quando o empregador ele falha com as obrigações para com o seu obreiro, quando o trabalhador atrasa os pagamentos, não deposita o FGTS, quando o trabalhador incorre em ilicitudes para com o seu empregado, o obreiro pode entrar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, que nós chamamos de rescisão indireta do contrato de trabalho. E neste caso, o trabalhador vai poder sacar o seu fundo de garantia desta empresa onde ele estava laborando. É a outra possibilidade do saque, da movimentação do fundo de garantia por rescisão do contrato de trabalho. Despedida sem justa causa, inclusive a indireta, também de culpa recíproca e de força maior. Se a extinção do contrato de trabalho foi por culpa de ambas as partes, o trabalhador também vai ter direito ao saque do fundo de garantia, culpa recíproca. E também por motivo de força maior. Se houve um motivo de força maior para essa despedida sem justa causa, também o trabalhador vai ter direito ao saque do FGTS desta empresa que ele estava laborando. A outra forma de extinção que nós temos é a extinção do contrato de trabalho que foi inserido pela reforma trabalhista de 2017, que é do acordo mútuo. O acordo mútuo, empregado e empregador, patrão e obreiro, entram num acordo para a extinção do contrato de trabalho. Quando há este término da extinção do contrato de trabalho por acordo, o trabalhador poderá sacar até 80% do saldo do seu FGTS ali na conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal. Uma outra forma de movimentação do fundo de garantia é a extinção total da empresa. A extinção total da empresa. A empresa deixou de existir. O trabalhador poderá sacar o seu FGTS, que está lá depositado na Caixa Econômica Federal. E essa extinção da empresa poderá ser um fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, seja uma filial ou agência, supressão de parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho nas condições do artigo 19A, ou ainda falecimento do empregador individual. Se era um empregador individual e ele faleceu, o trabalhador poderá sacar o seu fundo de garantia, sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão do contrato de trabalho. Então, acontecendo essas situações, necessariamente vai implicar na rescisão do contrato de trabalho. Extinção da empresa, fechamento da empresa, da filial, da agência, nulidade do contrato de trabalho, falecimento do empregador individual, vai ensejar a rescisão do contrato de trabalho. E nesse caso, o trabalhador ele vai ter direito à movimentação do seu FGTS. Mas isso tudo deverá ser comprovado por uma declaração judicial, decisão judicial transitada em julgado, pelo crivo da Justiça do Trabalho. Outra forma que poderá ser feita a movimentação do FGTS é a aposentadoria concedida pela Previdência Social. Aposentou, poderá movimentar ali a totalidade do FGTS, não somente da última empresa, mas tudo que estava lá depositado das empresas onde não foi sacado o FGTS. Com a aposentadoria, o trabalhador poderá sacar todo o seu fundo de garantia acumulado ao longo dos seus anos de trabalho, a aposentadoria. Outra forma é o falecimento do trabalhador. Então o trabalhador ele veio a óbito, faleceu. E agora, o que acontece com o seu fundo de garantia? Bom, o saldo dele, lá na conta vinculada, vai ser paga aos seus dependentes. Se ele deixou dependentes, eles irão receber esse saldo do FGTS. E para esse fim, habilitados perante a Previdência Social. Esses dependentes, eles precisam estar habilitados na Previdência Social, no INSS, como dependentes do trabalhador que faleceu, segundo os critérios para concessão de pensões por morte. É o que está estipulado na legislação. E na falta de dependentes, doutor Gideão?
se não tiver dependentes, o trabalhador morreu e não ficou dependente. Então, neste caso, vai fazer jus ao recebimento do saldo da conta vinculada, do total que tiver lá na conta vinculada junto à Caixa Econômica, os sucessores deste trabalhador, os sucessores. Se não deixou dependentes, sucessores irão receber. E irão receber de acordo com o que está previsto na lei civil. Na lei civil. E esse recebimento, essa autorização, ela vai ser através de um alvará judicial. Vai ser através de um alvará judicial, expedido a requerimento do interessado. Então, aquele interessado que faz parte dessa cadeia sucessória vinculada ao trabalhador que faleceu, deverá fazer esse requerimento a um juiz de direito, e o juiz de direito vai fazer a devida análise e estará liberando um alvará judicial para saque deste FGTS, independente de inventário ou arrolamento. Não haverá necessidade de se abrir inventário, não haverá necessidade sequer de fazer arrolamento para o saque do FGTS por parte de sucessores de um trabalhador que veio a falecer. Outra forma de saque do FGTS é para pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, SFH. Então, pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional. Desde que, aí tem alguns requisitos para que o FGTS possa ser usado para pagar parte dessas prestações. Primeiro requisito é que este mutuário, conte com o mínimo de 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes. Então ele tem que estar pelo menos há 3 anos sob o regime do FGTS, sendo depositado seu FGTS numa mesma empresa ou em empresas diferentes, é o que a lei normatiza. Um outro requisito é que o valor bloqueado para pagamento dessas prestações, ele seja utilizado no mínimo durante o prazo de 12 meses, 1 ano. Então esse valor bloqueado do FGTS para pagamento dessas parte das prestações desse financiamento devem ser utilizados no mínimo durante um prazo de 12 meses, 1 ano. E o último requisito é que o valor abatido lá da conta vinculada do FGTS atinja no máximo 80% do montante da prestação. Então esse valor vai ser abatido no máximo 80% do montante da prestação. Então, requisitos, condições para se poder usar, movimentar o FGTS para pagamento de parte de prestações de financiamento habitacional. Importante saber disso. Uma outra situação em que poderá ser movimentado o saque do fundo de garantia é para liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de que o financiamento seja concedido no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional e haja interstício mínimo de 2 anos para cada movimentação. Então também poderá se usar o fundo de garantia para liquidação ou para amortização extraordinária de saldo devedor de financiamento imobiliário junto à instituição financeira do Sistema Financeiro Habitacional. Outra possibilidade de saque do fundo de garantia. São várias, são mais de 20 situações que poderá haver a movimentação do fundo de garantia. A próxima que vamos mencionar, pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria. Então, quero comprar uma moradia própria, vou comprar uma moradia própria para pagamento total, se tiver lá saldo para isso, ou parcial no preço da aquisição dessa moradia, posso usar o fundo de garantia, ou um lote urbanizado de interesse social não construído, então vou adquirir um lote, somente o lote, urbanizado de interesse social, também vou poder usar o fundo de garantia, mas também existem duas condições. A primeira, a mesma que já citamos, este mutuário deverá contar com no mínimo 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes.
pode se acumular esses 3 anos em mais de uma empresa. E a outra condição é que esta operação, este financiamento, seja nas condições do sistema financeiro habitacional. Tem que seguir ali os regramentos do sistema financeiro habitacional para pagamento total ou parcial da aquisição de uma moradia ou de um lote urbanizado, né, de interesse social. Uma outra condição de movimentação do fundo de garantia: quando posso sacar meu fundo de garantia? Quando o trabalhador permanecer 3 anos ininterruptos fora do regime do FGTS. Então você, trabalhador, está 3 anos fora do regime do FGTS. Você poderá sacar o seu fundo de garantia. Você está 3 anos desamparado, você está 3 anos sem trabalhar, fora do mercado, você poderá sacar a totalidade do seu FGTS. Foi instituído pela Lei 13.932 de 2019, né? Uma lei recente. Então fique atento, você que está me ouvindo, meu amigo, minha amiga, se porventura você está há 3 anos fora do regime do FGTS e você tem lá na sua conta vinculada saldo do seu fundo de garantia e você está numa situação financeira difícil, você pode sacar a totalidade desse saldo ali da sua conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal. Outra forma de saque, de movimentação: extinção normal do contrato a termo. O que é contrato a termo? É o contrato temporário, contrato por regime temporário. Ele tem estipulado um início e um término. Não é um contrato por prazo indeterminado. Ele tem um início, uma data início e uma data término para aquele contrato. Então, na extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários, poderá se sacar o FGTS. Extinguido esse contrato, poderá se sacar o FGTS. Outra hipótese é a suspensão total do trabalho avulso, trabalhador avulso, por período igual ou superior a 90 dias. Se houve uma suspensão total do trabalho, trabalhador avulso, por 90 dias ou mais, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional, esse trabalhador poderá fazer uso do saque do seu FGTS. Uma outra possibilidade: quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna, poderá haver o saque total do FGTS. É uma situação triste, né? É uma situação lamentável. O trabalhador foi acometido de um câncer, né? Ou um filho dele, ou a sua esposa, né? Se é trabalhador, ou a esposa era trabalhadora, o seu marido, seus filhos. Então, nesse âmbito familiar, de dependência, de dependentes, se o trabalhador ou um deles for acometido de uma neoplasia maligna, poderá sacar a totalidade do fundo de garantia. Outra possibilidade também para o saque do fundo de garantia é a aplicação em cotas de fundos mútuos de privatização. Então, o trabalhador que quiser aplicar em fundos mútuos de privatização, né, tem essa previsão: o governo vai privatizar uma empresa, então ele poderá utilizar 50% do saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço na data em que exercer a opção. Então, havendo essa condição de adquirir cotas de fundos mútuos de privatização, havendo essa possibilidade, ocorrendo esse fato na nação, o trabalhador poderá utilizar 50%, se ele quiser, se achar interessante, para aplicar ali essas cotas, né? Adquirir essas cotas junto a esse fundo mútuo de privatização. Outra hipótese: quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV. Então o trabalhador, ele descobre que está com HIV, é portador de HIV, ou qualquer de seus dependentes descobre que é portador do vírus HIV, poderá haver o saque total do FGTS. Muitos não sabem desse direito. Muitas pessoas estão aí na família, trabalhadores, dependentes, e hoje a neoplasia maligna, infelizmente, tem tomado conta da nossa sociedade. Quantas e quantas pessoas com câncer maligno? Quantas e quantas famílias estão
vivendo essa dor, também portadores de HIV, e não sabem desse direito. Tem lá um fundo de garantia, tem lá um dinheiro bom acumulado, depositado, e não sabe que pode sacar esse dinheiro para suprir essa sua necessidade imperiosa relativa à sua saúde ou à saúde de um de seus dependentes. Então, quando posso sacar meu FGTS? Também quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal em razão de doença grave, nos termos do regulamento. Então aí há um regulamento, mas independente, há uma doença terminal, o trabalhador está com qualquer doença em estágio terminal, pela medicina não tem mais jeito, tamanha gravidade da enfermidade da doença que ele está acometido, poderá sacar o FGTS, poderá se movimentar a conta do FGTS junto à Caixa Econômica Federal. Outra situação, quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos. Então, se o trabalhador tem lá 70 anos de idade ou mais e tem valores depositados do seu FGTS na Caixa Econômica Federal, na sua conta vinculada, ele poderá fazer o saque total desses valores. Outra condição que dá direito ao saque do FGTS para necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições. Então houve um desastre natural, houve ali uma situação de gravidade extrema, né? Uma enchente, uma chuva torrencial, e aí, conforme disposto em regulamento próprio, tendo esses casos de necessidade pessoal e essa gravidade, poderá se sacar o fundo de garantia. Quais as condições para tal? São 3 condições. O trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública. Ele tem que ser morador desta região. Ele tem que residir nessa região. Porque se ele residir numa região que não foi afetada, ele não terá direito. Só vai ter direito se ele estiver residindo na região afetada por esse desastre natural, por essa situação de emergência ou de calamidade pública, né? Formalmente reconhecidas pelo governo federal. Então tem que ter também o reconhecimento formal do governo federal deste estado de emergência, deste estado de calamidade pública, que vai propiciar os trabalhadores daquela região afetada, saque do FGTS total. Outra situação, que a solicitação de movimentação da conta vinculada seja admitida até 90 dias após a publicação do ato de reconhecimento pelo governo federal da situação de emergência ou do estado de calamidade pública. A outra condição, o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento. Aí tem o regulamento, que não vou adentrar agora nele, mas que estipula lá o valor que pode ser sacado para essa situação de necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural. E aí o trabalhador, né, seus dependentes, família, tem ali uma necessidade pessoal e urgente. E aí, atendendo esses requisitos, essas condições, ele poderá fazer o saque do FGTS, nos termos do regulamento próprio. Uma outra condição para saque é integralização de cotas de fundo de investimento através do fundo de garantia, permitida a utilização máxima de 30% do saldo existente e disponível na data em que exercer a opção. Então o trabalhador, ele quer integralizar cotas de fundo de investimento do FGTS, ele poderá usar até 30% do saldo existente. É uma outra forma de saque, de mexer no fundo de garantia da conta vinculada. Quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir órtese ou prótese para a promoção de acessibilidade e de inclusão social. Então, trabalhador com deficiência, prescrição médica do profissional que vai estar ali prescrevendo laudo
devidamente profissional habilitado para adquirir órteses ou próteses que vai lhe permitir a sua acessibilidade, a sua locomoção, a sua inclusão na sociedade, poderá usar o FGTS.